Hoje aqui no nosso programa vamos conversar sobre menopausa e andropausa. Com o passar natural do tempo, o nosso corpo ele sofre algumas mudanças e renovações. Uma delas é a mudança hormonal, cujo a produção ela vai sendo reduzida gradativamente. Nas mulheres, esse processo ele resulta na temida menopausa. Em nós homens, esse processo resulta na desconhecida andropausa. Menopausa e andropausa a gente destaca que não são doenças, então fique calmo. Apenas aí um estágio da vida da mulher e do homem. Todas as mulheres elas passam por esse estágio de menopausa, mas somente a minoria dos homens passam aí pela andropausa. É sempre bom também, que essa mulher ela se preocupe com a parte psicológica, a saúde mental. É um momento de descobertas e às vezes, esses hormônios mexem diretamente com ansiedade, com estresse. E para falar sobre esse cuidado psicológico, eu vou apresentar a nossa segunda convidada que está aqui para nos ajudar a compreender melhor o assunto, a Adriana Barros, ela que é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Muito grata, bom dia, boa tarde também, que é reprisado, todos os teus telespectadores. Bom dia, doutor. É um prazer imenso. O prazer é meu e estar nesse programa é maravilhoso. E aí, enquanto Jardel falava, ele está fazendo uma coisa chamada psicoeducação. Ele está ensinando as pessoas como lidar. O que é que acontece com o ser humano hoje? A medicina avançou tanto que a gente tem um quantitativo de vida muito maior do que antigamente. O que faz com que as mulheres muitas vezes passem um terço das suas vidas vivenciando o processo de menopausa, que é um processo que mexe com fertilidade, mexe com fantasias de que eu não sou mais a mesma mulher, mexe muito com pensamentos distorcidos. Então é onde vem as sensações de irritabilidade. No momento que a pessoa conhece o que está acontecendo com ela, fica mais fácil ela lidar com essa dificuldade. É muito comum a gente ver problemas na situação de casal. É importante que o casal ele procure uma ajuda para se psicoeducar. Porque no momento que você vai compreendendo que isso faz parte da dinâmica da vida e que você pode ter uma vida de qualidade, a própria depressão, porque como o Jardel colocou, e é fantástico isso, a mulher sente, ela dá o seu diagnóstico. E é preciso ficar muito atenta, porque muitas vezes essa mulher até chega nos consultórios psicológicos com uma insatisfação tão grande do seu casamento, com um desejo tão grande de colocar muitas vezes fim à sua história de casamento. E quando você pede para fazer uma avaliação hormonal e no seu ginecologista, muitas vezes a resposta está ali. Não é? Ela precisa desse espaço terapêutico para lidar com seus medos, porque é o desconhecido, é o novo e as fantasias e o estigma muitas vezes é usado, está na menopausa, por isso que ela está assim. Então aquilo vai fazendo com que essa mulher se recolha muito mais, então há uma necessidade dela ter esse espaço de colocar os seus medos, até para ela não somatizar tanto no seu corpo, porque irritabilidade, calor, o novo chega, não só o novo físico, mas o novo psicológico, na ideia de a minha vida, as pessoas associam muito a ideia de estou terminando, estou concluindo o tempo. E isso está relacionado a pensamento. Quando a gente volta para a realidade, a gente vê o quanto que distorções tem no pensamento e quantas pessoas respondem aos seus processos distorcidos. Um dado que eu acho bem interessante, Jardel falando, eu me lembrei, que tem um momento que existe uma alteração também na pele da mulher. Flacidez, o próprio brilho é diferente. Então, como a gente vive numa ditadura da beleza, imagine essa mulher do culto ao corpo, da vida fitness, que começa a se ver com um aspecto mais flácido, aqueles primeiros sinais da pele envelhecendo, perdendo o brilho. Aquilo incomoda muito. Então, aquilo faz com que a mulher também possa ter a sua autoestima abalada. Então, por isso que há uma necessidade desse tratamento, desse olhar, de procurar ajuda de ginecologista, dermatologista, psicólogos, procurar ajuda de profissionais para cuidar do seu corpo como um todo, inclusive mulheres que já vêm com exercícios físicos, vai tomando sol, vai ajudar no processo da vitamina D, vai ajudar na prevenção da osteoporose. Então, essa mulher que já vem se fortalecendo é importante. Aí a mulher chega e diz assim, mas eu nunca fiz um exercício
exercício físico, começa a fazer agora. Né? Procura ver se pode ser feito, começa a fazer agora, começa a resgatar a tua tez da pele, começa a tomar um pouco de sol, começa a cuidar desse organismo, porque todo tempo é tempo. A gente não pode olhar a vida como uma finitude, como um marco. Eita, menopausa, pronto, acabou. Não, pelo contrário. Né? Enquanto a gente está vivo e a gente vai passar um bom tempo vivenciando esse processo do não menstruar, que a gente quer chegar aos 80, aos 90 bem, então que a gente busque qualidade nisso. É muito importante, né, consultar um nutricionista, por exemplo, porque ele vai passar, né, alguns desses alimentos para que a dieta, né, essa reeducação alimentar seja prazerosa, porque se não for algo prazeroso, Adriana Barros, vai ser difícil. Dietas restritivas, elas têm problemas, porque o ser humano, ele de alguma forma, ele precisa se compensar de algumas coisas. Então, no momento que restringe uma alimentação, você não pode mais isso, talvez ele sinta mais vontade de fazer uso daquele alimento. Então, tudo que existe a reeducação, com a anuência dele, a partir de algo que ele já gosta de consumir, e a nutricionista vai entrar e para orientar, para balancear esse alimento, só vai trazer benefícios. Vamos falar mais uma vez sobre sintomas psicológicos? Muita gente está participando aqui no nosso WhatsApp, perguntando um pouco mais sobre esses sintomas que a gente falou no começo do nosso programa, e a gente vai mostrar aqui, né, alguns sintomas psicológicos de quem está nessa fase da vida. Vamos por tópicos aqui. Primeiro, alterações de humor. Ela vai ficar mais irritada? Automaticamente essa mulher vai ficar mais irritada? Esse homem também vai ficar irritado na mesma proporção, doutor? Essa pessoa, no momento dessa alteração hormonal, uma das coisas que é fundamental na vida do ser humano é o dormir bem. Quando já existe a privação de sono, que vai acontecer, a pessoa vai dormir menos, não vai ter a mesma qualidade, porque vai acordar de noite com aquele calor, vai sentir depois daquele calorão aquele frio. Então, quando esse sono, ele não é um sono reparador, já começa por aí. É como o Jardel falava na lâmina passada, os alimentos vão ajudar nesse processo desse equilíbrio hormonal. O hormônio como essa orquestra maravilhosa que rege a vida do ser humano, que quando está em dissonância vai trazer repercussão orgânica, emocional, fisiológica. Então, no momento em que você já não dorme bem, já vai ter consequências. Ninguém vai ter um humor estável se os hormônios estão em alteração. Ninguém tem um humor estável se você não consegue dormir. Então, as pessoas ficam realmente com mais irritabilidade, elas alteram o humor. E daí a importância da psicoeducação, delas identificarem o que é que está acontecendo e a família também saber o que está acontecendo, porque muitas vezes a pessoa está irritada, do nada não sabe o que aconteceu, então ela ainda se culpa por essa irritação. Quando ela começa a perceber, isso faz parte do que eu estou vivenciando agora, não é? Faz parte do meu quadro, é até mais fácil o manejo dessa alteração de humor. Essa alteração de humor, ela é diferente daquele mau humor matinal, doutor? Porque a mulher que está em casa, próxima aí da menopausa, pode estar se perguntando, logo cedo, né, eu tenho aquele mau humor, assim que eu acordo. Pode ser um sinal da menopausa ou ainda não? Não é, não, tá? Né, doutor? Não é. Eu vou falar porque eu tenho 3 mulheres em casa, né? Tenho minha mulher e 2 meninas, né? Então, não é. Minhas 2 meninas são extremamente mal-humoradas de manhã. O mau humor da manhã é porque o sono, quando ele é um bom sono, ele é prazeroso. E tudo que dá prazer, a gente não gosta de parar. Então, é exatamente é mais ou menos essa teoria. Agora, o humor, essa ansiedade, irritabilidade que vem em consequência de tudo isso, ela vem exatamente porque a junção de toda essa alteração, do hormônio que está vindo ruim, da disfunção que ela está tendo no relacionamento, discussões com o parceiro, problemas de relacionamento no trabalho, não consegue dormir direito, não trata bem os filhos e tem hora que ela se dá conta, ou ele também se dá conta e começa a se culpar. Tudo isso faz com que venha uma irritabilidade. E porque ele, até certo ponto, agora não tanto, porque hoje as pessoas conhecem muito mais, não entendiam que isso acontecia porque estava ocorrendo uma variação importante de hormônio na circulação, no organismo, né? E a pessoa que lida, né, com a mulher ou com o homem nessa fase da vida? Tentar apontar, né, que algo está errado ou tentar falar que aquele comportamento não foi devido, né, naquele momento. Ajuda ou mais atrapalha? Tudo tem a ver com bom senso. Se você sabe falar, se você já tem um diálogo, vai ajudar. Se você aponta, você é o culpado,
é uma tragédia, não é? Quando a gente fala dessa pontuação, se existe já esse diálogo familiar, geralmente quem percebe, a pessoa está ali, vivendo a vida dela intensamente, passando por todas essas transformações, e muitas vezes ela não percebe que foi grosseira, que estava irritada, que estava ansiosa. Então, muitas vezes é quem está do lado que vai pontuando, olha, por que você está assim, o que é que aconteceu? Se isso vier por um diálogo, se isso vier nesse intuito de ajudar, de conscientizar, com certeza vai ser bem-vindo. Agora, se vem na briga, se vem na acusação, porque a gente vê muito isso em casais. Em terapia de casal, a gente vê muito que o casal, muitas vezes, ele passa muito tempo dizendo você, você, você. E ele não para olhar para o eu, o eu, o eu. Às vezes, uma dificuldade de empatia, de se colocar no lugar, de já estar cansado de uma relação sem diálogo. Então, muitas vezes, se reaprende a dialogar. Então, se você realmente coloca para o outro o que está acontecendo com esse intuito de ajudar, é muito bem-vindo. Que tem situações que é orientado e a pessoa chega e coloca o seguinte, mas quando a gente está num momento tão bom, eu não quero falar do que aconteceu, mas precisa falar. Precisa encontrar esse momento bom, porque muitas vezes a gente sai tão pouco e quando a gente sai, está no jantar, quero resgatar, eu quero aproveitar. Então as pessoas também têm que encontrar ter essa conscientização de que vai ter uma hora que se não for por diálogo e por amor, as coisas não vão se resolver. Vamos a outro tópico. A gente falou sobre a irritabilidade, falou também sobre essa questão da insônia, né? É muito frequente. Isso pode prejudicar o rendimento no ambiente de trabalho, por exemplo? Com toda certeza. Não só no ambiente de trabalho, em casa, com os amigos. Toda a situação, até o tópico que a gente não falou, ansiedade. Né? No momento que essa pessoa percebe que não está se concentrando, o índice de preocupação dela começa a aumentar. Ela se preocupando mais, ela começa a se cobrar mais, ela se cobrando mais, ela se pune mais. Então, é um ciclo interminável. A ansiedade dela aumenta porque a preocupação aumenta. Então, isso vai atingir ambiente de trabalho, relações sociais, relações familiares, relações afetivas, relação pessoal, porque ela está insatisfeita com ela. Por isso que precisa se tratar, porque ela não está bem fisiologicamente. Que é o preconceito que o homem tem dele mesmo, os medos, a cultura que está tão forte nele, o que dificulta ele procurar ajuda. Hoje em dia a gente percebe que os homens eles chegam mais, mas ainda é um número que precisa aumentar. Quando a gente chega em Novembro Azul, que vai falar sobre a necessidade de prevenção, a gente ainda percebe, quando a gente vai conversar aqui com os médicos, que esse homem ainda não está chegando no quantitativo que é necessário chegar, porque ele mesmo não aceita o que está acontecendo com ele. Faz bem para o corpo e para a mente também, né? Essa prática de atividade física. Exercício físico faz bem para tudo. Já que o corpo é um todo, mente interagindo com o corpo, dá essa visão total, o corpo ajuda muito nos processos emocionais, os exercícios. Pede outra dica aqui em relação a conversar com o marido sobre esses sintomas, principalmente a dor de cabeça e também quando ela fica irritada. É bom manter esse diálogo aberto, faz muito bem, não só para o marido, como para os filhos também, conversar um pouco sobre, faz bem para a família toda, faz bem para ela de estar conseguindo falar, faz bem para o casal e, consequentemente, faz bem para a família. É preciso ela conversar, chamar ele, se não está conseguindo, se eles não têm mais diálogo, procura ajuda, procura uma terapia de casal para reaprender a dialogar. E às vezes, não, mas eu não posso pagar uma terapia de casal, procura o pastor perto da sua casa, o padre perto da sua casa, da sua comunidade, que possa te ajudar nesse processo. Procura uma pessoa da família que tem que consegue ter um relacionamento bom com os dois, que possa fazer esse meio termo. Mas é importante, se não conseguir dialogar, vai precisar de alguém fazendo esse meio termo, essa intervenção, e se conseguir falar, abrir o coração e dizer o que está acontecendo. A Maria, que mora em També, ela tem 51 anos e ainda ela tem a menstruação, vem todo mês. Mas mesmo vindo a menstruação, ela diz que sente muito estresse, né? E sempre faz exames de rotina. Esse estresse pós a menstruação, ela quer saber se é normal a mulher se estressar um pouco após essa menstruação. Eu acredito que o estresse está mais relacionado à dinâmica da vida dela
não é? Ela não é porque ela está menstruada que ela vai ter o estresse, mas a dinâmica de vida dela, como é que é essa dinâmica de vida? Agora, se ela só se estressa pós-menstruação, pode ter aí alguma alteração hormonal. Ela pode estar na TPM. Ela pode ter uma TPM. Luciana, que mora em Águas Compridas, tem 38 anos, está sentindo muito calor e insônia, além do dor de cabeça. Pode ser começo de menopausa. Ela também complementa aqui para a psicóloga em relação a falar sobre isso no ambiente de trabalho, a insônia, que pode estar prejudicando ali o rendimento dela. É fácil, né, ela ter esse contato com os amigos de trabalho, eles vão compreender. E 38 anos, doutor, insônia e esse calor, além da dor de cabeça. Verdade, a ansiedade ela traz um conjunto de sintomas. Então, no momento, aí, inclusive o que a gente falava naquele bloco do não dormir. No momento que a pessoa não dorme, tem privação de sono, ela vai ter um dia difícil. Ela não vai render profissionalmente, ela vai ficar tendo mais dificuldade até da interação com os colegas de trabalho. O trabalho dela não vai ser executado com primor. É importante que ela converse, mas não é só o conversar, ela precisa ter essa consciência de que ela precisa trabalhar essas questões, procurar uma ajuda terapêutica, trabalhar essas questões da ansiedade, quais são as preocupações que estão mais presentes em seus pensamentos, porque tudo está relacionado nessa questão da ansiedade às preocupações produtivas e improdutivas. Os pensamentos se voltam para preocupações improdutivas, preocupações que você não vai resolver agora, mas são medos que a pessoa vivencia, situações do passado que as pessoas ficam remoendo, uma situação inacabada que tira o sono da pessoa. Então, nesse momento, ela vai acordar com pesar no dia seguinte. É importante ela conversar, comunicar. Às vezes, até o ambiente de trabalho dela tem um setor de escuta, onde ela poderia ficar mais à vontade. Tem um amigo, um colega de trabalho que ela pode também colocar, mas é importante que ela cuide dela, que ela não só sinalize, fiquei irritada, agora contei e pronto, está resolvido. Não está resolvido não, a ansiedade continua, as preocupações continuam, a insônia continua e o calor vai continuar. Então ela busque trabalhar essas questões emocionais. Maria da Silva de Camaragibe, ela fala que tem insônia e quer saber se mudanças no estilo de vida, como caminhar, pode ajudá-la a combater essa insônia? Com toda certeza. Ela vai colocar energia, ela está em movimento. Pensa numa bicicleta, uma bicicleta parada, ela cai. Então, quando a gente está parado também, a gente está sem essa energia. Então, o movimento, a caminhada, vai estar mexendo em tudo que é hormônio dela, endorfinando o organismo dela, e ela vai ter uma noite possivelmente muito melhor do que se ela continuar parada. Joana de Oliveira, de Cajueiro Seco, ela disse que mudou os hábitos alimentares e isso a ajudou bastante a aliviar nesse estresse do dia a dia. Então fica aí o depoimento da nossa telespectadora Joana para encorajar a você que está em casa a mudar os hábitos, repensar muita coisa, é preciso. Eu adoro a palavra equilíbrio, gosto muito dessa palavra. No momento em que a Joana muda essa questão alimentar, que ela se reeduca, ela está organizando, ela está equilibrando os nutrientes no seu organismo. Tudo que a gente volta para buscar o equilíbrio, vamos também colher as consequências desse equilíbrio. Quando as pessoas tendem a vivenciar muitos extremos, bebe muito, fuma muito, traz toxinas para o organismo. No momento em que você faz essa desintoxicação, com exercício físico, com alimentação regular, até muitas vezes o exercício físico é uma coisa prazerosa, é uma dança, tem pessoas que adoram dançar, você está harmonizando o teu organismo como um todo. O que é bom para a menopausa? Muita coisa do que a gente já falou aqui no nosso programa. O que é bom para a menopausa? Palavras, como é que a gente poderia Primeira coisa, responder? conhecer. Conhecimento é tudo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente previne. É bom para a menopausa buscar orientação médica, fazer exercícios, se alimentar bem, compreender a dinâmica, conversar sobre isso, enfrentar os preconceitos e os medos, sair desses fantasmas que a menopausa traz, quebrar essa ideia de menopausa, fim de vida sexual, mudar conceitos, ressignificar pensamentos sobre menopausa. E o que vai trazer essa ressignificação é a psicoeducação frente à menopausa. Temos aqui outra pergunta, a pessoa quer saber se o aparecimento da depressão é mais frequente nessa fase da vida, tanto para o homem quanto para a mulher? No momento em que a dosagem hormonal modificou, a gente responde bem essa questão hormonal. Então, é possível que pensamentos tristes, pensamentos
dissonância com o futuro, não tem uma visão de futuro produtiva, positiva, tanto para homens quanto para mulheres. É provável que isso aconteça e muitas vezes isso vem junto de uma etapa da vida que eu considero que tem que ter um olhar muito consciente, que é a aposentadoria. Então, quando as pessoas começam a perder os seus projetos, elas juntam e as coisas misturam na cabeça delas, elas se sentem improdutivas. Então, é possível, sim, que no momento desses pensamentos de eu sou improdutível, tá? Eu não estou bem, a pessoa comece a desenvolver primeiro uma tristeza. Tristeza não é depressão, mas depois um processo melancólico e aí sim a ansiedade e tudo isso junto pode desenvolver uma depressão. Estamos agora na reta final do programa para agradecer aqui aos nossos convidados e dizer que foi um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia. Doutora Adriana Barros, psicóloga clínica, muito obrigado. Último recado, fique à vontade. Eu que agradeço, só falar para as pessoas ter esse olhar mais consciente, buscar o autoconhecimento, buscar sempre informação, porque a informação é um processo preventivo. Tudo que eu conheço, eu lido melhor. E assim eu vou cuidar melhor das minhas emoções. Medo, ansiedade, culpa, raiva, são inerentes ao ser humano. O ser humano vai vivenciar essas situações. Mas quando eu conheço, quando eu começo a diagnosticar, sentir o que está acontecendo comigo, eu vou sim lidar com isso de uma forma muito mais produtiva e prazerosa. A você que está em casa, obrigado pelo carinho e audiência.